Passo então a fazer a abertura oficial do evento. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, o seu Departamento de Cultura e Eventos, organiza mais hoje uma palestra cujo tema é a proteção das testemunhas na investigação policial. Nosso expositor já está aí, é o Dr. Maurício de Tomás de Oliveira Guedes, a quem eu chamo a compor a mesa. Isso. Dr. Maurício é delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e em Sociologia pela USP. Dr. Maurício, é um prazer tê-lo aqui nessa casa. Vossa Excelência que vem aqui à seccional pela primeira vez, mas já anda aqui nas subseções da OAB de São Paulo. Essa casa recebe todos, não só advogados, magistrados, delegados de polícia, todas as carreiras em geral, porque não há que se falar que existe picuinha entre essas carreiras, quando todas são co-irmãs, né? Nós somos frutos da mesma universidade, a escolha da carreira acho que vem depois ou ao longo da carreira, e acho que uma complementa a outra e deve, sem dúvida nenhuma, uma carreira ter respeito pela outra. Aliás, essa casa recepciona bem toda a carreira, qualquer outro profissional. Temos, inclusive, colegas que depois que se aposentam como delegado de polícia, vêm aqui conosco, pega a sua carteira da ordem, vem somar a OAB, trazendo consigo toda a bagagem. Bagagem é essa que o senhor quer aqui passar um pouco para nós, né? Vai falar um pouco do muito que sabe aqui conosco. Quero, em nome, então, do Dr. Humberto Durso, agradecer a presença e falar que a gente está feliz com a sua presença e não fosse isso, essa casa já não estaria cheia, né? Tivemos mais de quase 300 inscrições, o senhor já lotou a plenária, fique satisfeito. Tivemos até que fazer uma sala auxiliar para receber, para ter um pouquinho dos seus ensinamentos. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e já passo a palavra para a sua exposição. Obrigado. Só para posicionar um pouco, eu vou explicar qual que é o meu trabalho dentro da estrutura da polícia hoje, e aí abordo esse tema acusação e defesa. Eu trabalho na Polícia Civil do Estado de São Paulo, sou delegado de polícia, trabalho num departamento chamado DECAP. DECAP é o departamento da Polícia Civil que cuida das delegacias de polícia da cidade de São Paulo. Então a gente hoje, o DECAP, por assim dizer, é a polícia da cidade de São Paulo, tá? Em oposição às delegacias especializadas, que são aquelas que cuidam só de um tipo de crime específico. Então, só para ilustrar, você tem o DHPP, que cuida só dos homicídios e dos crimes contra a pessoa, ou o D, que cuida dos crimes contra o patrimônio. Não. O meu cuida das delegacias, que são o quê? São as polícias territoriais. Tá? Então, nós não somos divididos por crime, nós somos divididos por território. Então, muito bem, o DECAP ele cuida da cidade de São Paulo, aí ele é dividido em 8 delegacias seccionais, cada uma com as regiões da cidade, e cada uma dessas seccionais cuida de 10 delegacias, 10, 12 delegacias nos bairros. Então, no meu caso, por exemplo, eu faço parte da seccional de Santo Amaro, são 13 delegacias lá do extremo sul, e a minha delegacia em particular cuida da região de Interlagos. Tá? É o 99DP, vocês estão convidados a conhecer. Muito bem, então, dentro de uma delegacia, você tem um delegado titular e ele tem alguns assistentes. Tá? No caso da minha delegacia, ele tem 3 assistentes. Aí sim, a gente é dividido em equipes por especialização. Então, por exemplo, nós temos lá uma equipe que faz só crimes violentos contra o patrimônio, que no caso é a minha equipe, que nós fazemos os roubos, as extorsões, extorsão mediante sequestro, receptação, que não é violento, mas como ele está muito atrelado a esses crimes, a gente, por uma conveniência das investigações, acabou colocando junto. E tem mais outras 2 equipes que fazem todos os outros tipos de crime. Uma faz furto, estelionato, e a outra faz as outras atribuições. Muito bem. Então a minha equipe de polícia judiciária, ou seja, EPJ, equipe de polícia judiciária, recebe todas as investigações pertinentes à nossa área, com relação a roubos, basicamente roubos e extorsão, que são os crimes violentos mais comuns, né? Na modalidade de sequestro relâmpago e no roubo. Bom, então a minha equipe ela tem esse foco. Eu
particularmente faço plantão, né? Dia sim, dia não, além de ser o titular dessa equipe que toca essas investigações. Mas a atividade de plantão é uma outra coisa, em separa, depois até a gente pode conversar, se vocês tiverem essa curiosidade, mas o foco hoje é a investigação. Bom, o cargo de delegado de polícia ele é muito interessante, porque ele congrega algumas peculiaridades e congrega algumas investiduras múltiplas, né, que é muito particular do sistema brasileiro. Por quê? Porque a gente é uma autoridade policial que tem alguns poderes que em outros países são atribuídos só à autoridade judiciária, né? E tem algumas características de autoridade de fiscalização administrativa, né? Aos poucos nós estamos perdendo isso, mas ainda tem um pouco desse resquício, né? Por exemplo, até um tempo atrás a gente ainda é autoridade para quem se apresenta, por exemplo, flagrante, né? Em outros países o policial faz o que ele tem que fazer e aí vai apresentar para um juiz, né? No Brasil não, no Brasil antes de ser apresentado para o juiz a gente é apresentado para o delegado de polícia, que tem inclusive poder de alguns atos judiciais, por exemplo a fiança. Se o crime, por exemplo, a pena em concreto dele é até 4 anos, a gente pode conceder fiança para o acusado, coisa que não seria, vamos dizer, um poder do juiz. Bom, agora a gente na capital tem audiência de custódia, o preso em 24 horas é apresentado depois também para o juiz, quer dizer, mas o fato é que a gente congrega um pouquinho de decisão que, em tese, teria que estar reservada ao juiz. Bom, então essa é uma característica e a gente também preside alguns atos dos quais a gente, muitas vezes, tem que pensar se a gente vai ser imparcial ou se a gente vai ser policial. É complicado, é um conflito, muitas vezes. Por que é um conflito? Porque a acusação versus defesa é uma briga que vem dos tempos imemoriais, né? Quer dizer, você, quando é colocado diante de uma situação, você tem que perquirir as partes, né? A respeito dos aspectos do caso e, por um lado, mantendo a imparcialidade, você não pode comprar a versão de nenhuma das partes a princípio, mas também não pode deixar de ser incisivo também para procurar um pouco mais a verdade, né? Isso é um conflito. Claro que isso é um conflito. Até onde você vai? Até onde você pode, por exemplo, trazer informações para todas as partes? Quais são as informações que você pode trazer? Será que algumas informações que você trouxer em um certo momento da investigação não vai prejudicar depois atos posteriores? Será que você pode avisar, por exemplo, uma parte numa busca e apreensão que você está pensando em fazer? Será que você avisa, por exemplo, que está pensando em pedir a prisão de um suspeito? É complicado. Por um outro lado, você está quebrando vamos dizer, você está mitigando ali a imparcialidade que você teria que ter, né? Porque você vai avisar a outra parte. E o contraditório? Será que até onde vai o contraditório no inquérito? Porque, em tese, disse, né, que o inquérito não tem contraditório, mas será que nem sempre é leal não ter o contraditório? Quando o advogado vai até o seu gabinete e quer ver o inquérito, será que não é um dever de lealdade mostrar tudo que você tem? Então, essas questões práticas surgem, pelo menos para mim, todo dia. Até porque os inquéritos que vêm para mim são os mais dinâmicos, são aqueles de roubo, são aqueles, por exemplo, de sequestro relâmpago, e tem coisa que está andando, tem investigação que está andando. Às vezes você chega no primeiro autor e tem outros 2 que estão na rua, aí o advogado do primeiro autor quer olhar, aí você, putz, e agora? Aí você tem que fornecer. Não tem jeito, aí não tem jeito. Você tem que decidir um pouco pensando nesses 2 aspectos. O primeiro é que o cara precisa ter defesa dele, não tem só aí, o processo é para isso, para o réu se defender, nós precisamos entender isso de cara, mas também ele precisa acontecer, ele precisa ter efetividade. Então esse conflito ele está posto aqui na mesa para a gente o tempo inteiro, e é à luz dele que eu vou falar um pouquinho. O Estado Democrático de Direito ele precisa estar efetivo em todos os nossos atos, é à luz dele que a gente precisa trabalhar. Hoje isso é muito claro para a gente, isso é um cânone que a gente precisa seguir, e dentro disso é o direito do acusado se defender, né? Ele se traduz nisso, se traduz no direito do acusado se defender. Bom,
Apesar disso, apesar de ter todos esses cânones, o Estado também precisa ser efetivo na aplicação da lei criminal, né? Precisa ser. O Estado também existe para isso, também, né? Esse é o outro lado da moeda. E muitas vezes, para o Estado poder ter a testemunha do lado, se apresentando e tendo tranquilidade para poder contar o que ela viu, o que ela presenciou, ele precisa proteger essa testemunha. E, às vezes, a proteção à testemunha implica que a identidade dela seja um pouco mais preservada. Aí é que surge esse atrito entre o direito de defesa e a investigação policial. Então, eu vou começar com esse marco definitivo. Assim. Bom, depois da Constituição, o processo foi se operacionalizando, ele foi acontecendo sob o que a Constituição delimitava, e aí foram surgindo diversas leis que foram auxiliando os delegados, os juízes, os promotores, os advogados a trabalhar as questões da Constituição. Bom, no âmbito federal, em 99 surgiu a Lei 9807, que é a lei que fala sobre a proteção da testemunha. Tá? Ela fala em termos, claro, genéricos, como é a lei, e depois tem um decreto, que é o decreto 3518, que fala como vai ser operacionalizada isso. O decreto já é de 2000. Então, no ano seguinte, no primeiro, em 99 surgiu a lei, em 2000 surgiu o decreto. São Paulo também fez os seus decretos. Tá? Tem uma lei estadual, que é a 10354, de 99, e um decreto estadual, que é o 44214, também de 99. Esse decreto estadual, esse 44214, ele instituiu o Provita, que é o Programa de Proteção à Testemunha. Por que você tem primeiro uma lei e depois um decreto? Porque é o seguinte, a lei institui a proteção à testemunha, fala em termos genéricos como essa proteção vai ser feita, e aí ela fala o seguinte, que quem vai operacionalizar essa proteção à testemunha é uma rede de instituições não governamentais associadas à Polícia Civil. Tá? Como que funciona? São ONGs, tá? Que auxiliam a gente nesse processo de acolhimento da testemunha. Por quê? Você tem vários níveis de proteção à testemunha. Então, como uma testemunha vai fornecer o que ela sabe, você faz uma avaliação de risco. Tá? Então, por exemplo, a proteção ela pode ser feita desde a reserva dos dados dessa testemunha, até, vamos dizer, a proteção dela no deslocamento dela para dar o depoimento, até numa proteção efetiva de você tirar ela da residência dela e acolher ela num local protegido, e até mudar a identidade dela se for preciso. Levar ela para uma outra cidade, em casos extremos, tudo dependendo dessa avaliação de risco. E é justamente isso que essas leis, essas possibilidades que você tem de proteção à testemunha, elas são fornecidas por essas leis. Depois teve uma lei posterior, que é a Lei das Organizações Criminosas, que trabalha isso um pouco melhor. Que agora é a 12.850, de 2013. Ela, sim, traz... Depois que você foi tendo vários problemas e várias soluções até criativas, que a gente foi colocando no nosso dia a dia, essa Lei de Organizações Criminosas acabou incorporando isso, né? Porque ela foi vendo que essas soluções na prática iam acontecendo, e aí o legislador precisou trabalhar isso em termos legais, e precisou acolher o que a gente já vinha fazendo. Bom, mas todo esse marco legal aqui não é a principal lei que a gente usa, não. O que a gente usa no dia a dia é um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que é o provimento 32, que é de 2000 também, é o provimento 32 de 2000. Ele fala assim, em detalhes de como o inquérito e o processo vão ser trabalhados quando você tem uma testemunha protegida. Então, vamos lá. O marco legal tinha criado um sistema, né? Tinha criado um sistema de proteção. Então, que ele fala que quem é testemunha, o que a testemunha pode, como ela pode ser protegida, como que ela vai ser protegida e todos esses aspectos. Só que ela não operacionaliza isso.
Porque eu preciso saber a coisa em termos práticos. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Quando uma testemunha vem e se diz disposta a falar para a gente, contar para a gente o que ela quer contar, como que eu posso tranquilizar ela? Como que eu posso tranquilizar? Porque em termos práticos é isso. Muitas vezes as pessoas, você chama elas para um reconhecimento, ela olha, vê que aquela pessoa é realmente o autor que ela viu cometendo o crime, e aí ela fala, oh, doutor, eu estou apavorada, eu não quero aparecer. Mas aí como é que você vai fazer uma acusação sem ter uma testemunha presente, que vai contar como foi a dinâmica dos fatos, que vai permitir que eu vá atrás até de outras provas, porque a gente também procura não trabalhar só com a prova testemunhal, procura trabalhar com outro tipo de prova, mas para você ir atrás de outro tipo de prova, principalmente a prova material, você precisa ter um lastro, falar, olha, eu parti daqui, para chegar nessa outra prova, como é que você vai demonstrar toda essa cadeia de provas para o juiz, se você não está se justificando com aquele depoimento? Fica difícil, quer dizer, você não pode sacar uma prova do bolso, fica muito esquisito, fica muito ruim, até tanto para você formar o convencimento de quem vai julgar, de quem vai acusar, até para você proporcionar a defesa também daquele acusado. Quer dizer, o cara precisa saber de onde veio a prova, para saber se aquilo está maculado de alguma ilegalidade, se aquilo tem algum interesse por trás, quer dizer. Então, você precisa ter aquilo precisa estar demonstrado no processo. Bom, e aí, como que você vai fazer isso aí? As testemunhas não querem, gente. As testemunhas não querem aparecer. Não querem, elas ficam apavoradas, ficam desesperadas. Bom, o que o provimento 32 te permite fazer? Ele te permite fazer da seguinte forma. Você pode preservar, a princípio, uma primeira medida que você pode tomar para proteger uma testemunha é preservar a identidade dela. Como que isso é feito? Bom, a partir do momento que aquela testemunha pede para ter os seus dados reservados ou pede alguma forma de proteção, e aí entra o papel do delegado de polícia, fazer uma avaliação de risco e perceber que aquele medo, aquele receio que ela tá te trazendo é pertinente, você vai decretar, então, que aquele inquérito vai ser trabalhado sob a égide do provimento 32. Bom, então, o que a gente vai fazer? A partir desse momento, todas as peças que você fez, que você realizou, com o nome daquela testemunha, vão ter que ser alteradas. Como que vai ser alterado? Vai ter que suprimir, parece incrível isso, mas é isso mesmo. Nós vamos suprimir os dados qualificativos daquela testemunha das peças. Onde que isso está escrito? Não tem. Gente, não pode procurar no código, não vai ter. Nós tivemos que bolar essa solução. Não teve jeito. Então, como que eu faço na prática? Lá, o provimento 32 fala que eu posso proteger os dados qualificativos da pessoa. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito xerox, fotocópia, daquela peça original, que o nome da pessoa está aparecendo, vou fazer uma supressão daquilo, faço uma nova cópia, que os dados não vão aparecer, e ali vai ficar marcado testemunha A, testemunha B. Aquela peça original, com o nome da pessoa, vai ser colocada num envelope, o envelope vai ser lacrado, e no inquérito nós vamos encartar em separado esse envelope. Por quê? Porque todo inquérito a partir dali vai correr, vai tramitar com o nome daquela testemunha reservado, vai ficar dentro desse envelope. Os doutores, quando forem, por exemplo, até a delegacia, ou até se o inquérito estiver no Ministério Público, pedir vista dos autos, não vão ter acesso, durante a investigação, a esses dados qualificativos. Aquilo vai ficar no envelope em separado. Tá? E só quem vai ter acesso a esses dados, quem é? O juiz, quando for fazer a notificação para a audiência de instrução. Só ele que vai ter acesso a esses dados qualificativos. Justamente para isso, para evitar, vamos dizer, em geral o que as pessoas temem é uma represália, né, por parte de quem está sendo acusado. Às vezes porque conhece, às vezes pela periculosidade, sei lá, do autor, enfim. Mas o fato é que esses dados vão ser preservados e eles só vão ser, quem só vai ter acesso sou eu e depois o juiz na hora de fazer a notificação e na hora de avaliar um pouco aquele, não só a credibilidade, mas qual o grau de, né, enfim, daquela testemunha.
É uma medida absolutamente excepcional. A gente não pode banalizar ela, porque senão a gente vai começar a ter o processo secreto, que é muito ruim, quer dizer, não é algo que eu acho que é admissível hoje em dia, e, enfim, por N razões, que eu acho que eu nem preciso entrar nessa seara. Mas o fato é que, às vezes é necessário mesmo, não tem como. Às vezes a testemunha só vai trazer o que ela sabe, só vai trazer o que ela quer dizer, o que ela pode dizer, se a gente tiver essa preservação. Bom, na prática, como que isso vai funcionar? Então, eu vou fazer o xerox aí, vou suprimir os dados. O inquérito, ele vai na capa dele, o cartorário vai colocar 2 tarjas vermelhas com durex mesmo. Então, quando vocês agora forem na vara criminal, observem que vai ter em separado lá nos escaninhos inquéritos com as tarjas vermelhas, né, colocadas. Aqueles são onde tem testemunha protegida. E aquilo vai ter um acesso muito reservado. Por exemplo, o que a gente adotou como protocolo nas delegacias? Quando os advogados forem olhar, fazer vista dos inquéritos, é feito um termo de vista, é colocado isso no inquérito, para que a gente tenha saber quem foi que olhou o inquérito. Eu nunca tive, para ser sincero com vocês, problema nenhum com o advogado assim, não querer fazer o termo de vista, nada, até o contrário, até eles fazem questão de ter o termo de vista para o trabalho deles ficar documentado no inquérito. O que não é franqueado para os advogados? Diligência em andamento. Tá? Aí eu também acho razoável. Sinceramente, isso dá uma guerra. Mas eu acho que é bem razoável. Então, por exemplo, se tem algum mandado que eu pedi, o mandado ainda não saiu, ou tem uma interceptação telefônica que está sendo feita, enfim. Aí a gente o que está em andamento, eu nem coloco, fica na cópia, eu nem coloco nos autos principais ainda. Porque aí você também tem que preservar um pouco a prova que você está querendo colher. Depois de colhido, aí não tem razão para aquilo não ir para os autos e o advogado não ter acesso. Eu acho que é razoável. Não é o ideal, claro que não é, mas eu acho que dá para se trabalhar dessa forma, isso não tem trazido grandes prejuízos. Até porque depois na instrução tudo aquilo vai ser desvelado. Bom, o que tem dado muito problema? Essa colaboração premiada agora então com Lava Jato e que tais, isso tem dado uma dor de cabeça. Por quê? Porque muitas vezes parte do que aquilo que essa testemunha está falando está umbilicalmente ligada com a atividade dela, do quem ela é. E aí o advogado precisa saber quem ela é para poder avaliar o quão pertinente é aquilo que a pessoa está falando. Não tem jeito. Não tem jeito. Muitas vezes, essa colaboração premiada são de testemunhas que, na verdade, antes era réu, antes era acusado, e decidiu colaborar. Então, quer dizer, há um interesse por trás dele de colaborar. Não é uma colaboração tão espontânea, assim, tão desinteressada. E aí isso é um problema. Isso é um problema. Admito aqui para vocês. Isso é um problema. Mas eu vou entrar nisso daí depois. Bom, no nível estadual, a gente até, o provimento 32 tem atendido, pelo menos nas investigações que eu conduzo plenamente, 99,9% das vezes, as testemunhas que pedem a proteção são as vítimas de crime patrimonial, então elas não têm nenhuma relação próxima com a pessoa que elas estão, contra a qual elas estão testemunhando, geralmente são as vítimas, então não tem empecilho nenhum assim para elas ficarem protegidas e tudo, isso não tem criado problema. Então, quando vocês forem na delegacia, o que vocês vão observar? Que você vai ter um inquérito lá, então vai ter lá autor da ação, Justiça Pública, vai ter o nome do acusado, cliente de vocês, e vítima vai estar lá, provimento 32. Por quê? Porque no curso do inquérito, a pessoa já pediu essa proteção, nós já tivemos que alterar todos esses dados, mas se vocês, ao final do inquérito, vocês vão perceber que vai ter um envelope pardo lacrado. Lá vão estar os originais das peças que vocês vão estar manuseando o xerox, com o nome
já com a supressão feita. Mas garanto para vocês que o original vai estar lá. Em termos operacionais, o que é difícil? Quando a pessoa pede em retrospecto essa proteção. Aí eu já ouvi, ela já assinou, já pôs o nome dela, aí é um problema, porque eu tenho que chamar essa testemunha de novo, refazer as peças. Por quê? Porque se ela não adianta nada eu colocar ela como protegida lá em cima, e aí ela assinar o nome dela por extenso lá embaixo. Zé da Silva, putz, aí, meu pai do céu. Então, aí você tem que explicar que ela pode fazer uma rubrica ali, porque não pode. Não dá para o nome ficar, né, ali em aberto. Então, isso dá uma complicada, mas eu acho que vale a pena, porque se for para a pessoa trazer o que ela sabe, enfim, e servir como prova, eu acho que vale bem a pena. Uma fração só das testemunhas e dos casos são aqueles que a gente recomenda para algum tipo de proteção especial. Aí sim, entra um pouco mais no âmbito do que a lei procura cobrir, que são essas testemunhas que você vai deslocar, vai trocar identidade. São raros até os casos em que a avaliação de risco chega nessa conclusão. Tá? Mas a lei permite isso, a lei permite que você escalhe uma escolta para essa pessoa. Nós temos estrutura de casas reservadas e protegidas para essas pessoas, e temos conseguido trocar a identidade dessas pessoas, sim. Isso vai para quando a gente faz essa avaliação do risco, e aí surge a necessidade da pessoa passar por todo esse procedimento, isso vai para um conselho deliberativo, tá? Da entidade que está presidindo o órgão de proteção à testemunha, aquilo é votado e aí a medida é levada a cabo. Em geral, esses conselhos tem alguém da Promotoria de Justiça, tem alguém da Defensoria, tem alguém da Polícia, alguém do Judiciário, justamente para que a gente, em conjunto, consiga deliberar e ponderar um pouco sobre a avaliação de risco que foi feita. Tá? Eu não vou entrar em números agora de quantas pessoas protegidas a gente tem nesse momento. Nós temos. É um programa que funciona muito bem. Se a testemunha se dispõe a seguir as regras do programa direitinho, o programa tem um grande... Eu só conheço casos de sucesso. Eu só conheci casos em que a testemunha acabou sofrendo alguma represália, alguma coisa, quando ela abandonou o programa. Porque, claro... o ingresso no programa está condicionado, e aí no programa de proteção mesmo, no programa também, está condicionado a seguir uma série de regras, que em geral o estilo de vida de algumas pessoas não permite. Então, por exemplo, o cara não pode ficar indo em boteco de madrugada, não dá, em boca, em lugar de ponto de tráfico, não dá para você proteger o cara que vai querer, entendeu? Não dá. Então o cara vai precisar abandonar isso aí. E às vezes, por exemplo, a testemunha pode ser usuária de droga, vai criar um problema com o estilo de vida dela. Vai criar um problema, ela vai ter que abandonar esse estilo de vida para a gente poder ter condições operacionais, né, de protegê-la. Aí eu não posso também proteger ela e prevaricar. O cara está tendo um ponto de tráfego lá, não, entendeu? Não, vamos ter que... enfim, então... E aí tem gente que não aguenta. Não, isso é verdade, tem gente que não aguenta. Então aí eu só vi casos em que a proteção não foi efetiva quando a testemunha abandonou, porque, doutor, não aguento. Essa vida é de monge, é para vocês, para mim não é. Eu vou voltar. E aí também não dá para a gente escolha. Tá? Mas, em geral, é muito efetivo, sim. O programa é muito bom, funciona muito bem. E eu só tenho elogios, só vi casos de sucesso quando a testemunha se dispôs a cumprir as regras. Só que aí, claro, isso eu estou falando em estado puro, quando é a testemunha, tá? Aí começam os problemas. Por exemplo, e quando a testemunha é um acusado? A lei diz que réu preso não faz jus a essa proteção, mas não tem como fugir. Boa parte das pessoas que pedem a proteção, às vezes são réus, conhece o acusado. Eu estava contando para o Dr. Cavalcante um exemplo do que a gente tem. A gente tem rastreado muito telefone roubado. Hoje, com essa onda de roubo de smartphone, uma das grandes atividades nossas é rastrear telefone roubado. Aí você chega com a pessoa que está com o telefone na mão, receptação, não tem jeito, conhece o cara que vendeu e até quer entregar o cara, fica com raiva que o cara vendeu um telefone roubado e tal. E aí como é que faz? Porque o cara, ele é réu,
Está respondendo a receptação. Como é que você tem que encaixar o cara no programa? Vai deixar de ouvir a colaboração dele porque ele não tem como. Então, aí a gente acaba que a gente ouve a colaboração, faz como testemunha protegida, sim, eu não vou deixar de colher essa prova, mas aí obrigado, quando isso vai a juízo, é trabalhado de uma outra forma. Por quê? Porque aí começa o trabalho de vocês. Você vai ter que defender o cara que for o delatado, né? E aí você vai ter que fazer a contradita da testemunha em juízo. Não tem jeito, vai ter que saber, por exemplo, se ela é parente, se ela já teve algum grau de relacionamento, se é cunhada da prima de um amigo que tomou um tapa na cara semana passada e tá querendo delatar o cara. E acontece, gente, acontece. Entendeu? Se foi primo, se não foi, estudou na mesma escola lá, 10 anos atrás, e teve uma briga, os dois, e a vida real é isso aí. Quem for advogar no crime, olha, e não é uma ou duas vezes não, que vai falar, pô, o cara conhece o meu cliente, da época que eles eram criança, de não sei aonde e tal. Então, apesar da testemunha estar protegida, dessas perguntas os doutores não podem abrir mão, viu? Aí já fica a dica para vocês. Façam as contraditas assim nas testemunhas protegidas. Pergunte se tem interesse na causa, se tem alguma rixa anterior, algum desentendimento anterior, se houve algum tipo de facilitação, enfim, algum tipo de... para poder delatar o outro. Por quê? Porque isso é importante para vocês estabelecerem a credibilidade daquele testemunho, né? Para vocês poderem calçar um pouco a pessoa que vocês estão defendendo. Então, o ensinamento de tudo que eu vi assim, na prática, com relação a defender o acusado, que a prova é uma testemunha protegida, é essa. Procurar, se você não vai revelar a identidade de quem tá fazendo aquela delação, mas procurar estabelecer a idoneidade daquela testemunha, porque tem gente doida nesse mundo, desculpa usar essa palavra, mas tem. Olha só, meu pai do céu, como tem gente que faz coisa que não dá para acreditar. Tem gente que, por exemplo, vende o carro, aí não sabe onde está o carro porque não passou por nome, não sei o que tal, vai lá e faz um BO de roubo no carro. Aí o coitado comprou o carro, está com o carro na mão e é abordado pela PM, receptação. Olha que inconsequente que a pessoa é. Vê se pode um negócio desse. Receptação. É que aí a gente vai vendo que tem gente que não, parece que não, né? Aí a pessoa compra e venda na mão, você olha e você fala, eu já sei, isso aí é o cara que não passou. Aí você não faz o flagrante, você arrisca. BO para inquérito. Vamos dizer que você... BO para inquérito. O cara com compra e venda. Aí você chama o cara e fala, mas o cara tá com a compra e venda aqui, ó, sua assinatura. É que eu não tava achando o cara para passar o nome. Porra! Então, mas aí vale a pena, porque se você pega um cliente que está respondendo uma receptação sob essas condições, a hora que você tiver acesso ao nome de quem é a vítima, você já matou a questão na hora. Enfim, então, é tudo. Conhecer quem são as testemunhas é muito importante. Eu tive alguns casos também de latrocínio, em que muitas vezes a informação de quem é o autor vem por via transversa, né? Às vezes você sabe mais ou menos de onde é o cara, viu para onde ele fugiu e começa a incursionar lá na região. Começa a incursionar. Uma hora o tráfico no lugar vai ser prejudicado, porque você vai estar lá toda hora, o cara vai ter que fechar a lojinha, não sei o que e tal. Uma hora ele vem com a informação, fala, doutor, é fulano. Entendeu? Só que aí como é que vem essa informação também? Aí é o papel do advogado, fala, tem um interesse, isso, né? Mas muitas vezes tem cara que delata o inimigo só para criar um problema pro cara. Ele tá numa disputa de droga, o cara vai lá e delata o cara só para fazer a gente ir atrás. Então, tem todas essas questões, vocês têm que ficar muito atentos com isso. Quem for fazer o dia a dia do direito criminal tem que ficar atento a isso. Então, nem sempre o advogado eles ficam bravos com a gente, vamos preservar os dados e tudo. Calma, não acabou a sua defesa por causa disso, doutor. Calma. Faça a contradita lá, procure saber se tem algum interesse na causa ou a testemunha, que se tiver alguma coisa errada, aquilo vai aparecer lá. Não tem juiz bobo. Tem juiz de vários tipos, vocês sabem disso. Só não tem juiz bobo por aí. Essa é uma primeira coisa. Bom,
o que que tem trazido um pouco, vamos falar agora dos problemas, assim, o que que tem surgido de problema operacional, assim? Réu preso, quando são acusados mútuos, assim, preso. Aí é um problema, porque às vezes você tem que tirar o cara. Como é que você vai fazer, por exemplo, você está com a temporária de um acusado, geralmente isso aí é sequestro relâmpago, você nunca consegue chegar no cara, em todos eles, de uma vez. Você pega um, aí com a imagem desse, você traça quem é o outro, aí chega na identidade do outro, aí você vai desatando o nó, por exemplo. Aí você está com esse na mão, e ele está na temporária, está numa prisão temporária, quer falar, porque sabe que vai ter um benefício disso, e aí como é que você vai fazer? Porque ele fala, doutor, eu vou para cadeia. Como é que eu vou chegar a bater lá no CDP lá e o cara é meu vizinho? Entendeu? Mas o cara quer falar, ele fala, ó, chega. Teve alguns anos atrás que ele falou, chega dessa vida. Chega, doutor, pelo amor de Deus, chega. Chega, essa é a última cadeia que eu vou tirar na minha vida. Ele falou pra mim. É a última cadeia que eu vou tirar. Ó, senta aqui que é fulano, a casa é essa, é Beltrano. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus. Não, nós vamos esse menino. Eu falei, não, você imagina, vai ter que ser testemunha protegida esse cara. Imagina que isso aí. Eu falei, chama. Pedi para vir a defensoria lá, falei, não, como é que eu vou deixar esse cara falar isso aí, meu? Gente, isso é de brincadeira. Mas conseguimos, fizemos um pedido. Os juízes do DIPO são muito bons assim nesse ponto, são muito parceiros nossos, entendem a gente. Aí que tá, credibilidade é tudo nesse meio também, você vê, você tem que perquirir também, pensar também no acusado, pensar também no que tem de idoneidade na prova. Por exemplo, eu tive caso, isso me surpreendeu, em que eu tive que investigar para provar que não era o cara. Você vê? Esses de telefone celular, isso aí, acho que você acompanhou isso daí. Foi um caso em particular que, ele já foi julgado, eu já posso falar. A gente pegou a pessoa com o telefone celular também, esses malditos smartphone roubado, e ele falou, doutor, eu comprei. Eu trabalho numa empresa, assim, eu comprei esse telefone. Mas não fui eu que roubei. Comprei e tal, tá bom. Aí, protocolo desse tipo de caso, o que é? Chamar a vítima para ver se realmente não reconhece como sendo o autor do roubo. Porque eu não vou indiciar o cara por receptação, pois ele é autor do roubo, você vai tumultuar o inquérito. Então, às vezes, eu nem indicio de cara. Primeiro eu vou bater o recibo lá do roubo. Putz, aí chamei a vítima reconheceu o cara. E eu tinha certeza que não era o cara. E agora? A vítima está reconhecendo, em tese, vamos pedir a temporária desse cara. E eu sabia que não era o cara, aí tá bom. Fiz o reconhecimento, não pedi a prisão temporária na hora, sentei com o cara e falei, aonde você estava? Porque você vai para cadeia, a vítima está falando que você que roubou o telefone. E aí, você vê, tive que desenvolver toda uma investigação para provar que não era o cara, Para provar que não era o cara. Porque o cara ia pra cadeia por um roubo. E aí, realmente, de fato, conseguiu, ele trabalhava numa... Então, eu tive que... Mas é isso, porque você também não está investigando só para acusação. Você está investigando a verdade, pô. Você vai desenvolvendo esse feeling. Não é o cara. Esse cara, eu falava para ele, grita aqui, mãos ao alto. O cara não conseguia gritar mãos ao alto de uma forma que... Falava para ele, fulano, passa, ele chamava, passa o telefone. E ele falava no jeito, eu falava, esse cara, imagina. Quem que ia dar o telefone para esse cara? Eu olhava para os meus investigadores e falava, doutor, eu não ia entregar o meu telefone para esse cara. Então, e aí a gente desenvolveu uma investigação para provar que esse sujeito não era o autor do roubo. Ele era o autor da receptação, mas não era o autor do roubo. Então você percebe que fomos atrás de câmera para ver onde que ele estava, fomos atrás de testemunha, porque ele estava, na época, no emprego XYZ lá, que tinha um controle de entrada e saída e tal, e aí a gente conseguiu estabelecer de forma segura que aquele sujeito não era o autor do roubo. Não era o autor do roubo. Entrou na receptação, mas você vê, investiguei para poder, não inocentar, mas investiguei para trazer a verdade. Meses depois, entrou o autor verdadeiro e falou, pô, doutor, o senhor, hein? Como que o senhor faz? Eu falei, pois é, mas cada um, né? Enfim. Mas então é por isso. E quando o réu, os todos são presos, é mais difícil, porque esse cara não vai ter credibilidade para falar, não foi eu, foi o outro, foi aquele. Aí complica. Mas a gente conseguiu. Teve um caso de latrocínio também, que a gente tinha a imagem de câmera de um cara, e
Aí foi preso por cargas d'água um cara igualzinho, meu. Mas igualzinho. E ele sabia, porque ele já tinha, umas 2 vezes ele já tinha sido abordado já, os caras achando que era ele na imagem e tal. Quando ele foi em cana, ele sentou e falou, doutor, eu já sei. Eu já sei, não sou eu. Só que aí também, a mesma coisa. No mundo do crime, ele se conversa. E, cara, ele tinha uns 15 grupos de WhatsApp lá. Quebrada tal, não sei da onde. E os caras já tinham falado para ele, é você na câmera lá. Ele, não sou. Você via nas conversas lá. E aí ele foi atrás. Ele foi atrás para falar, doutor, é fulano, é um outro cara que mora não sei aonde lá. Eu já sei, já sei o que o senhor está falando. Tal, você vê. Mas estava preso. Estava preso por um outro, você vê que, olha a complicação. Estava preso por um outro crime, um inquérito que não era meu. E eu falei, como é que eu vou interferir no outro inquérito? Você vê, é complicado. Um inquérito que não é seu, você não está presidindo. E aquela testemunha está presa num outro inquérito, mas está delatando um que é do seu e você precisa preservar ela. Olha que complexo, gente. Você parou para pensar nisso? Em outra vara, em outra delegacia, em outra... Não, você acha que vai ter previsão legal de um troço desse? Não vai. Mesma coisa, aí liga no DIPO, olha, explica, e MP, e aí senta todo mundo, e como é que nós vamos fazer esse negócio? Aí bolamos lá, você tem que preservar a identidade do cara. Como é que o cara vai falar um troço desse e vai lá para o CDP depois? Imagina, não tem. Então, assim, apesar da lei falar que não... E aí eu contando toda essa história para dizer o seguinte, que apesar da lei dizer que a gente não... que o réu preso não vai fazer jus à proteção, não existe isso aí. Aliás, no meu humilde entender, é o acusado que precisa, é o colaborador, no caso, que mais precisa de proteção, porque está lá no sistema prisional, né, meu? O outro pode canelar e sumir no mundo. Esse cara aqui está lá, meu. Você tem nome e endereço dele. Então, assim, volto a falar, apesar da lei ser explícita, que não pode e tal, isso na prática é feito porque não tem como. Não tem como. Às vezes você precisa daquela, volta a falar. Às vezes não é nem porque você está atrás da condenação, mas nesse caso, por exemplo, você precisava absolver, você precisava explicar que o cara não era o autor. Você vai cometer uma injustiça, então, porque não permite, a lei não permite que você produza a prova para inocentar um cara. Né? E é o caso, era o que estava acontecendo. Então aí não tem como. Bom, então, os cuidados, assim, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo alguns cuidados que a gente tem que ter. Né? Tem que ter cuidado para não gerar nulidade, então tem que colher essa prova direitinho, tem que explicar o porquê da colaboração, tem que descrever um pouco a dinâmica dos fatos com cuidado, você tem que perquirir aquela pessoa para entender o porquê dela estar falando, ou ela não está falando, e fazer tudo dentro das tecnicalidades. Então tem que ter preservado direitinho a identidade dela, mas tem que ter o original encartado. Por quê? Para você também não gerar nulidade, né, no processo. Essa é uma coisa. Bom, a segunda, fazer tudo de uma forma ética e organizada para você também poder proporcionar a defesa lá na frente também. De novo, você não pode fazer um inquérito bizarro que não se aproveita lá na frente. Né? Tem que fazer isso daí. Tem que tomar cuidado com acusação leviana, com versão fantasiosa. Isso é um problema. Eu advoguei antes de ser delegado e não achava que isso existia. E existe. Como tem gente que vai e acusa só de ouvir falar, como tem gente que vê e não quer falar, como eu tive um caso de homicídio que eram 3 caras, e aí era assim, eram 2 que estavam brigando e esse terceiro separando, e eu tinha a imagem disso aí. E aí eu localizei esse cara e eu falava, fulano, quem que era o cara que estava... Você viu algum? Não viu nada. Ah, não viu nada. Então, dá play. Quem que é esse aqui que caiu morto? Ah, esse é o fulano. E esse aqui que... Ah, esse é o Beltrano. E esse aqui do meio, separando os 2. Aí sabe quando a pessoa... Sou eu. Sou eu, mas eu não lembrava disso aí. Não. Você não lembrava? Porra! Isso aí foi aquela vez que eu separei 2 caras se esfaqueando. Porra! Então, quer dizer, é difícil. Então, tem que tomar cuidado acho que com as duas posições. Tanto com testemunha recalcitrante, assim, quanto com testemunha que viu tudo. E nesse mesmo caso, tive uma outra testemunha que não aparece na imagem e fala, não, porque o cara fez assim, deu facada desse jeito. E eu
Mas cadê o cara aqui? Falava pros tiros. Cadê o cara na imagem que viu? Não, ele falou que estava aqui nessa esquina aqui, eu olhei e falei, meu, o cara... Olha, você vê que coisa, o cara que não tinha visto, estava lá falando, contando tudo certinho. E o cara que viu não queria falar. É do outro mundo. Mas aí, graças a gente tinha a câmera e conseguiu, e aí eu tive que sentar com todos eles e explicar. Falar, olha, isso é falso testemunho. Porque um tinha ouvido o outro falar, e eu acho que eles combinaram. Sabe? Falou, então você fala que foi assim, para ele não aparecer. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com a acusação leviana. Por exemplo, nesse caso foi até interessante, também já foi julgado, posso falar. Me pareceu uma legítima defesa. Até eu falei pro cara isso. Eu falei, meu, você apanhou pra caramba do cara aí. Se você... Eu acho que até você confessando, você acaba... Você vê como são as coisas. Se ele confessasse que tinha sido ele o autor, cabia uma legítima defesa, porque ele matou o cara com a arma do outro, assim, sabe? Foi um negócio bizarro. Mas não... Porque ficou truncado, assim, demorou um tempo até instruir, até sair a legítima defesa. Mas então são as contradições que acontecem mesmo e você tem que tomar cuidado. Mas tem que tomar cuidado, por quê? Porque se esse cara que não viu nada vai a juízo contar a história e o outro que viu não vai, é nulidade, não tem o que falar. Júri, meu. Júri não tem o que fazer. E a terceira coisa é garantir, no meu caso, é garantir a atividade investigatória. Eu também não posso ser bobo, né? Não dá. Você tem que antecipar as coisas, saber onde você quer ir, para poder buscar a prova, porque também não dá para bobear, não. Tem que ter a prova na mão. Não dá para. Então são os desafios que a gente encontra. Para quem é muito dinâmico, assim, para quem pensa em exercer a atividade de delegado de polícia, é muito bacana, muito gratificante, é muito duro também, porque é difícil, não é fácil, assim, não é. Você toma decisões assim que é duro, às vezes num caso limítrofe, assim, você decidir em questão de 40 minutos ali, quando a PM apresenta, ou os investigadores apresentam, será que é uma legítima defesa, não é? Será que é uma receptação? Será que não é? Agora, com esse negócio de smartphone aí, isso é uma coisa diária, não diária, mas semanal, assim, que eu falei, e agora? Não é que eu faço, é receptação, não é? É bem complicado. Uma coisa que você vai instruir lá, meses depois, a gente tem que definir lá em meia hora, 40 minutos. Não dá para parar o plantão para ficar elucubrando, não. Tem que definir, tem que fundamentar bem, né? Porque aí, não vai explicar por que você não fez um flagrante. É complicado. Corredoria depois. A corredoria, o MP, ixi, aí você arruma uma dor de cabeça. Mas fundamentando, não, mas assim, eu acho que fundamentando, você se explica. Aí eu acho que é o segredo dessas decisões nem sempre ortodoxas, assim, é fundamentar. É falar, olha, fazendo flagrante por causa disso, ou deixo de fazer por causa daquilo, porque falta essa prova, aquela prova que eu quero colher. E volto a falar, isso aí ajuda a defesa. De novo, isso aí ajuda a defesa. Por quê? Porque a partir do momento que você, no flagrante, você define qual foi o seu convencimento, por que tem a autoria e materialidade ali, o advogado desenvolve o trabalho dele em cima daquilo ali. Falar, não, peraí, essa prova aqui não é aqui. Ou então, mas eu tenho uma outra prova aqui que eu apresento assim. Então, no fundo, quando você fundamenta, você ajuda, você está produzindo para a acusação, porque ela vai usar aquilo, mas você também está produzindo para a defesa. E tem que ter isso em mente. Porque, volto a falar, não é 880, meu. Muitas vezes você às vezes está convencido de que não é, a história não é exatamente aquela, então você vai ter que se aprofundar um pouco mais, assim. A proteção de testemunhas é boa, é muito boa, assim, no nosso sistema. Esse provimento 32, ele funciona muito bem, assim, funciona muito bem mesmo. Acho que a reserva dos dados, assim, volto a falar, 99% das vezes é o suficiente para tanto o seu cliente quanto o acusado. No caso, se precisar reservar os dados, acho que aquilo protege bem, assim, de qualquer represália, de qualquer coisa. Serve muito bem para acalmar a pessoa, porque a pessoa chega, principalmente vítima de sequestro relâmpago, né, que ficou na mão do cara, né, horas ali, sendo apavorado e tal. As pessoas chegam em absoluto estado de choque. Essa que é a verdade. Chega em absoluto estado de choque. Demora meses para ela se recuperar. Aí até você vai pegando um pouco o macete. Você ouve a pessoa primeiro, né, e ouve ela depois de umas semanas, porque você precisa ver a diferença que dá de depoimento
de semanas para outra, quando ela já não está mais em choque, assim. Então tem coisa que ela não vai lembrar na hora, assim, depois ela te conta direitinho. E aí você já aproveita para fazer a avaliação de risco. E é isso.